Olá amigos, esse vídeo é para falar sobre o resultado da carteira Perspectiva, a carteira mensal de ações no mês de novembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e já te convido para que você se inscreva gratuitamente no meu canal aqui no YouTube, para que você possa aproveitar ao máximo todo o conteúdo de aprendizado e também você possa aproveitar aí e ficar antenado em todo o conteúdo de análise existente dentro do canal. Vamos então aqui falar do resultado da carteira Perspectiva nesse último mês e como é que está a estatística, a rentabilidade histórica, como é que está o desempenho dessa carteira, que é uma carteira mensal de ações, composta por 10 ações e que o objetivo dela é prazo mais longo, ou seja, quando o ativo entra na carteira, como por exemplo um HPV3, pode ficar vários meses dentro da carteira. Ficam na carteira aqueles ativos que tenham a melhor perspectiva na minha avaliação, que é baseada em análise técnica, para os próximos meses. Então, se eu, dos 100 ativos que eu acompanho, se alguns que estão já dentro da carteira, os 10 que estão dentro da carteira, alguns não estão tão bem configurados, eu busco fazer uma mesclagem com aqueles que já estão mais bem configurados da lista dos 100 que eu acompanho. Seguindo aqui, vamos então falar primeiramente, o resultado do mês foi um resultado aqui de 11,95% para a carteira e o Ibovespa subiu mais, subiu 15,9%, ou seja, a carteira ficou praticamente 4% abaixo do Ibovespa nesse último mês. Em 2020, a carteira está aqui gerando uma rentabilidade, isso aqui é uma rentabilidade bruta, sem falar dos custos operacionais, 15,23%. E o Ibovespa 5,84%. O Ibov está tendo aí abaixo, né? Está negativo 5,84%. Logo, a carteira está ali até o fechamento do último pregão de novembro, ou seja, o fechamento do mês de novembro, está 21% acima do Ibovespa nesse ano a carteira de ações. Nos últimos 12 meses, pegando uma foto de novembro para trás, nos últimos 12 meses, a gente tem ali uma rentabilidade da carteira de 30,3%, Ibov positivo 0,61% e a carteira está 29,71% acima do Ibovespa, considerando um prazo de 12 meses. Rentabilidade acumulada, essa carteira ela começou em julho de 2018, ou seja, já são aí 29 meses de existência dessa carteira, ou seja, ela é revisada todo final de mês e isso vem gerando um resultado aí acumulado de 126,5%, e Ibovespa está quase ali nos 50%, a carteira está praticamente 77% acima do Ibovespa no desempenho histórico. Anualizada, que é pegar essa rentabilidade aqui e verificar o que isso geraria em termos de juros sobre juros no ano, pegando ela anualizada, a gente tem ali na faixa de 40,3% e 18,2% aqui para o Ibovespa, então dá uma diferença ali ano a ano, na faixa de 22% acima do Ibovespa. Quem se destacou no mês de dezembro? O principal destaque Vale 3. Das 10 ações, no mês de novembro, das 10 ações que fizeram parte da carteira, Vale 3 foi o principal destaque, é que mais contribuiu para a carteira, gerando uma alta ali para a carteira de 3,75%. Depois veio aqui TRPL4, 2,53%. E na terceira posição de destaque, Uzi Minas, Uzi 5%. O próximo colocado aqui seria Arezzo, que ficou ali com alta de 1,16%. Já os destaques negativos ficaram aqui para Magazine Luiza, que já fazia tempo que estava dentro da carteira, e a Localweb, 0,41% de queda, gerando ali basicamente um 0,7 a 0,8 para trás para a carteira, os dois ativos. Então esse aqui é o resultado geral da carteira por ativo, desempenho dela por ativo. E um ponto importante para ser destacado aqui é a curva normal da carteira versus o Ibovespa. Essa linha azul aqui é a linha da carteira Perspectiva. E a linha mais laranja aqui é do Ibovespa. Daqui para trás é quando o Ibov cai. Daqui para frente é quando o Ibov sobe. O que acontece com a carteira? Ou seja, significa dizer que quando o Ibovespa cai, que está aqui em laranja, a carteira cai menos, ela está mais próxima aqui desse eixo.
Então ela cai menos do que quando o Ibovespa cai, ou seja, quando o Ibovespa cai, a carteira geralmente cai menos, ou seja, tem um desempenho melhor quando o Ibovespa tem um mês aí negativo. Quando o Ibovespa tem um mês positivo, geralmente, só para falar em relação até às quedas, né, em 11 meses, nos 29 meses de existência da carteira, o Ibovespa caiu em 11 meses. Nesses 11 meses, a carteira teve um desempenho inferior ao Ibovespa apenas em um mês, que foi até nesse ano, em apenas um mês, que foi no mês de setembro, teve um desempenho inferior ao Ibovespa. Então, nesse período inteiro, 11 meses de queda para o Ibov, apenas um mês desses 11 que a carteira caiu mais do que o Ibovespa. Em todos os outros, a carteira chegou a cair menos, que dá para ver aqui que a carteira geralmente cai menos do que o Ibovespa, ou seja, o Ibovespa fica mais negativo, quando está na linha vermelha aqui fica mais negativo. Outro ponto a se destacar, quando o Ibov sobe, em média, a carteira valoriza mais. Poxa, Dalton, mas esse mês não foi isso. Isso mesmo. Se a gente olhar para a curva aqui, normal, dá para perceber o quê? Quando o Ibovespa tem um desempenho ali que já ultrapassa os 10%, dá para perceber o que vai acontecendo. A linha laranja ultrapassa aqui a linha azul. Ou seja, é muito difícil bater o Ibovespa dentro da minha metodologia. É muito difícil bater o Ibovespa quando o Ibovespa sobe 15%, 13%, enfim, quando sobe acima de 10%, torna-se mais difícil de bater o Ibovespa, ou seja, quando ultrapassa aqui os 10%, ainda a carteira tem um leve desempenho acima, mas já começa a ser mais difícil bater o Ibovespa. Por que isso? Porque geralmente são os ativos de maior peso no índice Ibovespa, como os bancos tiveram um desempenho muito forte, Petrobras teve um desempenho muito forte, tinha Vale 3 que teve desempenho forte, mas a gente já estava com Vale 3 na carteira. Mas quando tem um alinhamento muito forte para cima dos ativos que têm um peso grande, como os bancos que somados têm ali na faixa de 20% de peso em cima do Ibovespa, isso eu não fico com todos os bancos na carteira, logicamente, então fica difícil de bater o Ibovespa quando os ativos de maior peso no índice sobem. Só que isso acontece quantas vezes? São poucas as vezes que a gente vê o Ibovespa subindo acima de 10% num único mês. Poucas as vezes, são pouquíssimas as vezes que isso acontece. Então eu trabalho muito no que acontece na média. Tanto do que acontece na média é o seguinte, a carteira costuma ter um retorno na média, se a gente pegar aqui, ó, esse retorno aqui de 0, principalmente 0 a 6%, ali quando o Ibov sobe de 0 a 6%, a carteira costuma ter um retorno médio maior do que o Ibovespa. Então é outro ponto importante para se destacar aqui. Então, essa é a distribuição normal aí da carteira e perspectiva em relação ao Ibovespa nesse período de 29 meses. A carteira perspectiva, nesses 29 meses, chegou a ter 21 meses acima do Ibovespa e ficou 9 meses abaixo do Ibovespa, ou seja, em praticamente 70%, ou até que 69% das vezes, a carteira fechou com um desempenho melhor do que o Ibovespa. E 31% das vezes o Ibovespa teve um desempenho melhor do que a carteira perspectiva, no período aí de julho de 2018 até novembro de 2020. E quando a carteira teve um desempenho superior, acima do Ibovespa, ela em média subiu mais. Ou seja, a distância para o Ibovespa foi na média de desempenho de 3,17%. E pegando a média de quando a carteira ficou para baixo, o quanto ela ficou para baixo do Ibovespa? Exemplo, ficou para baixo, em média, 2,7% atrás do Ibovespa. E quando ficou acima, ficou 3,17%. Ou seja, nesse momento a carteira tem mais vezes fechando acima, com um desempenho acima do Ibovespa, e quando termina fechando acima do Ibovespa, consegue fechar mais do que quando ela fica para trás, ou seja, um desempenho ainda melhor nesse sentido. Então esses aqui são os principais dados da carteira. Lembre-se, a carteira ela tem stop e objetivo automático? Não. A carteira ela tem, ao final de cada mês, o seu stop manual, que é, chegou o final do mês, eu avalio, vou continuar com a Magazine Luiza na carteira, vou continuar com a Local Web na carteira, vou continuar com a Vale na carteira. É ali que eu faço a avaliação no fechamento de cada mês, após ter avaliado 100 ativos que eu acompanho, e é ali que eu aciono o stop ou não da carteira, do ativo.
vai sair no próximo mês ou não. Mas no meio do mês eu não costumo fazer trocas e nem ter stop automático para a carteira. Dalton, e se cair bastante? A gente vai cair bastante. Chegou lá na pandemia, o Ibov caiu 29%, a carteira caiu 22%. Mas nesse momento, depois de toda a recuperação do mercado, a gente tem um desempenho aqui já acima, ou seja, caiu 22% em março, mas já está no ano subindo 15,23% após o encerramento do mês de novembro. Tá? Então é isso. Qualquer dúvida é só me avisar. Lembre-se que essa carteira fica aqui, na realidade aqui embaixo. Essa carteira fica aqui disponível, ela é disponibilizada. A carteira do mês de dezembro já está aí, está dentro do aplicativo DV Invest, que está disponível para iOS e para Android. Então é só você baixar o aplicativo no seu celular, acessar também via navegador para que você possa ter essa carteira aí sendo sempre atualizada mensalmente, você recebendo aí essas notificações no seu celular da nova carteira, sempre disponibilizando com antecedência para o próximo pregão, para que as trocas sejam feitas na abertura, a partir da abertura, né? A carteira leva em consideração o preço de abertura, seja para entrada, seja para saída dos ativos, para gerar a rentabilidade final da carteira. Grande abraço e até a próxima.